Está bem? Estou aqui para mais um vídeo. Nesta oportunidade, deixamos aí sobre a igreja de Filadélfia. Hoje eu quero apenas trazer assim, uma palavra sobre o assunto das igrejas de modo geral, mas também mostrar assim o valor que tem esse tipo de trabalho de seguir uma série. Por exemplo, eu vou dar a vocês um exemplo aqui. A gente teve uma série na igreja aqui em Santa Cruz sobre a genealogia de Jesus Cristo. Gente, como isso ajudou para dar assim uma noção geral da história, a história bíblica, especialmente os reis de Israel, de Judá, e a divisão assim do tempo nas gerações. Isso muito ajuda para a compreensão geral do estudo das Sagradas Escrituras. Posteriormente, então, iniciamos uma série intitulada Aprendendo com as Festas Judaicas. Isso também muito ajudou, colaborou bastante para a compreensão, e a gente chegou à conclusão também que, de uma certa forma, estudar as solenidades judaicas nos dá um esboço, de uma certa forma, um esboço até da escatologia bíblica. E se pode ver bem claro através das representações proféticas que aquelas festas judaicas tinham. Chegando então às 7 igrejas da Ásia, também é um tanto significativo pelo fato de as igrejas, apesar de terem existido geograficamente em um tempo, numa época, às quais Jesus dirigiu uma carta a cada uma, mas ao mesmo tempo também elas têm uma certa representação profética, que abrange a história, para a gente já passada, é claro, mas daquele tempo ainda era futuro. E realmente isso é profecia. Profecia é a história contada antes de acontecer. Deus é assim. E a gente vê que através de cada uma daquelas 7 igrejas, ela representa um período. Isso a gente vê, vários comentadores concordam com isso. O pastor Benjamin Peterson, que foi o missionário fundador do trabalho aqui na região, Trairi, ele discorreu sobre essas festas nesse contexto. Vários outros expositores da Bíblia apresentam a mesma forma. O livro de White Pentecost, o Manual Bíblico, dá também base para uma interpretação profética dessa forma também. De forma que a igreja de Éfeso, que é a primeira igreja das igrejas, ela tem uma representação da igreja apostólica, sim, do tempo apostólico, do ano 30 ao ano 100 da era cristã. E isso a gente vê com muita clareza como a igreja se desenvolveu. E mesmo que sendo a igreja do primeiro século, já havia tido um declínio naquela igreja, a qual Jesus faz uma advertência, disse: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Quer dizer, logo, tão cedo já havia a perda do primeiro amor naquela igreja. Então, isso serve de advertência para a gente estar procurando aquecer mais e mais o coração no amor de Deus, no amor aos irmãos, uns para com os outros, no trabalho, na dedicação, no zelo, a fim de que Deus seja glorificado na vida da sua igreja e em nossas vidas pessoalmente. Já Esmirna, a igreja de Esmirna, que é a segunda igreja da série, a gente vê uma representação do ano 100 ao ano 312. Essa igreja foi uma igreja bastante perseguida, uma igreja que teve muitas dificuldades, mas que Deus a abençoou. Ela foi uma igreja que, de uma certa forma, triunfou, porque foi perseverante nas provações. Deus dá promessas gloriosas para essa igreja, a gente pode constatar isso. Então, Esmirna, a igreja perseguida, o tempo dos mártires ali é representado, quantos morreram por amor de Jesus, para não negar o evangelho, não negar o santo nome de Jesus.
Isso leva a trazer uma aplicação prática sobre Éfeso, como está o nosso amor para com Deus e para com os irmãos, para com sua obra, quais são os motivos pelo qual trabalhamos. Em Esmirna, até onde estamos prontos para ir com Jesus, defendendo a bandeira do Evangelho Santo que Ele nos entregou e que a Bíblia nos exorta a batalharmos diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Também, em terceiro caso, a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo já tem uma representação aí dos anos 313 até os anos 590, mais ou menos, e aí já é uma igreja imperial, a igreja já um pouco unida aí com o Estado, onde houve a mistura de igreja com política, religião com política. Os imperadores então fizeram isso, trazendo assim grandes prejuízos para com a igreja. Ela não estava sendo mais perseguida na época de Pérgamo, em Esmirna estava, aqui ela já desfrutava o favor do Estado, mas foi um declínio forte para essa igreja, essa união, esse casamento com o Estado. Já a igreja de Tiatira avança aí para os anos de 590, aos anos de 1517. Essa é uma época um pouco difícil, conhecida como a Idade Média, mas também conhecida como, sobretudo, a Idade das Trevas. A Idade das Trevas. Foi nesse tempo que a igreja teve aí o seu auge e teve grandes problemas, que precisou se pensar numa mudança, numa reforma. Tiatira, ela estava tolerante a uma Jezabel que lá existia, simbolicamente, é claro, pela figura profética, pela figura da esposa de Acabe, lá do Velho Testamento, que foi representado aqui nessa igreja, chamada Jezabel, essa doutrina que não estava sendo aceita por Jesus, estava sendo maléfica ao Evangelho, nociva à salvação dos pecadores. Nesse tempo surgiu tantas vendas de indulgências, salvação pelas obras, isto é, o ensino da salvação pelas obras, a mistura com o mundanismo tomando conta da igreja. Isso trouxe muitos prejuízos. Agora vamos para a próxima igreja, que é a igreja de Sardes. Sardes já está representando um período que foi provocado pela Idade das Trevas, agora o período da Reforma. Essa igreja marcada dos anos 1517 a 1730. Pode-se lembrar aí os reformadores, João Calvino, Lutero, Zwinglio e John Knox, que foram precedidos por astros significativos que prepararam o ambiente para esse cenário. Pode-se lembrar John Hus e outros que tinham a pretensão de que a Bíblia chegasse às mãos do público e que as pessoas tivessem acesso direto à palavra de Deus. A igreja de Sardes, então, tem essa representação. Ela foi chamada de uma igreja morta, tinha nome de viva, de que estava viva, mas na realidade estava morta. O mundo estava a matando, mesmo que estava com tantas atividades, estava indo muito bem, suas programações aparentemente, mas ela estava aí no automático, estava numa coisa mecânica. E Jesus então deixa advertências sérias para a igreja de Sardes. Então, Filadélfia, já partindo para um período de avivamentos missionários, os grandes avivamentos dos anos 1730 a 1900, o tempo dos grandes evangelistas, pode-se lembrar Billy Graham, pode-se lembrar Hudson Taylor, pode-se lembrar também D.L. Moody, John Wesley, Carlos Wesley e vários outros astros da propagação do Evangelho no mundo, que Deus usou grandemente no período exatamente do tempo representado por Filadélfia. Ela existiu, claro, no primeiro século, geograficamente falando, na Ásia Menor, contudo tendo esses tons proféticos representativos. E por último, Laodiceia. Laodiceia em si já significa democracia, ou seja, governo do povo. Essa igreja de Laodiceia, ela tinha uma certa estabilidade,
estava muito aparentemente bem, mas Jesus faz advertências sérias para essa igreja. Disse que tu dizes que és abastado e rico, não precisa de coisa alguma. Não sabes tu que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então, 5 coisas sobre a igreja. Ele aconselha: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, e colírios para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. É uma igreja do tempo da cegueira espiritual, mesmo se denominando cristã, mas aí a cegueira espiritual, olhando só as coisas de perto, não vendo as coisas mais de longe. Gente, ela tem uma representação da igreja apóstata, da igreja que está declinando, da igreja que o homem está mandando, uma vez que Laodiceia representa o governo do povo, democracia. Nós sabemos que hoje, em muitos lugares, as igrejas estão sendo dominadas pelos homens, em vez de ser pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo. A regência de Cristo, seu cabeça, está sendo os homens tomando suas próprias decisões a seu bel prazer, fazendo as suas próprias conclusões. Isso não é bom. Ele está no tempo de dar o grito de alerta para voltar aos princípios da eterna palavra de Deus, deixar que Cristo reja a sua igreja pelo seu Santo Espírito, sua palavra, que é a autoridade máxima, como defendemos. A Bíblia é nossa única regra de fé e de prática, e Cristo é o cabeça da igreja. Sim, são princípios importantes, mas a igreja de Laodiceia, ela estava já num contexto quando Jesus disse: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E é a igreja que representa muito nosso tempo, os últimos tempos, antes da volta de nosso Senhor Jesus. Gente, as cartas às igrejas deixam-nos uma grande advertência, e para todas elas ecoa uma frase que deve ser repetida neste momento. Apocalipse 2, verso 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é dito por 7 vezes, diz para cada uma dessas igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o ensino sobre as cartas às igrejas é para todas as pessoas, crentes e não crentes, para todas as épocas, e por isso devemos nos aproximar de Deus através da sua palavra, com reverência, temor, para amá-lo, para obedecê-lo e para levar à frente a propagação santa do Evangelho que ele nos entregou, para que fosse propagado a todo mundo e a toda criatura, para que quem crê tenha nele a vida eterna. Então agradeço a atenção dos que nos acompanharam neste momento. Queremos fazer uma oração, encerrando aqui a nossa reflexão nesse contexto das igrejas da Ásia Menor, da Ásia Proconsular, e que Deus abençoe aplicando essas verdades, princípios em cada vida e em cada coração. Amém? Obrigado, Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque Jesus é maravilhoso e deixou diretrizes traçadas para a tua igreja, para conduzir o teu povo ao rumo desejado por ele. Pois o Senhor tem marcado o destino dos céus para a tua igreja. O Senhor tem concedido a unção do teu Espírito Santo para os teus. Tens direcionado e comissionado para que a tua mensagem chegue a todo mundo e a toda criatura, e que as igrejas verdadeiras possam levantar a bandeira e apresentar a Jesus verdadeiramente, o plano de salvação, que ele salva, que ele transforma, que ele perdoa e que ele leva para o céu. Ó Pai, em nome de Jesus oramos. Nesse momento certamente tem pessoas que estão a nos acompanhar e que possam refletir com muita seriedade e responsabilidade nesses princípios. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por cada um também que nos acompanhou nesse momento. Nós agradecemos imensamente e dizemos que você pode partilhar esse vídeo com outras pessoas. É uma forma prática, fácil de se partilhar da palavra, do Evangelho, para com cada pessoa. Então, pode participar nesse sentido de partilhar
a mensagem com outras pessoas, com seu amigo, e assim Deus seja glorificado. Amém? Obrigado.